Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem fala é a Ju Ferraro, bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal. Se você está chegando agora, esse é um vídeo de uma série de vídeos explorando como ter uma prática para a vida inteira. E como é uma sequência de vídeos curtos, se você ainda não viu os dois outros vídeos antes desse, eu convido você a assisti-los aqui nessa playlist para você entender a linha de raciocínio. E hoje eu vou falar sobre essa relação entre eu, dentro da minha prática, e o mundo, a cultura, a sociedade em que a gente vive. Então fica aqui comigo e lembre, antes de tudo, de deixar o seu like e de se inscrever no canal para continuar recebendo os vídeos quando saírem novos vídeos sobre essa aula e também outros temas muito interessantes sobre o yoga na nossa vida, dicas de prática e outras coisas. Então vamos lá. A última aula eu terminei falando sobre como a sociedade reflete na nossa prática. Eu dei o exemplo, por exemplo, da competitividade e eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre como a gente leva para o nosso tapetinho ou para a nossa escola de yoga, ou até mesmo hoje nas mídias sociais, no Instagram, a gente quer sempre, parece que rola uma competição, né, entre quem faz a postura mais linda, no lugar mais lindo, com a foto mais linda, não sei o que lá, quem tem mais like e tal, e eu sinto que acaba virando uma competição. Não sei o que você acha, me conta aqui o que você acha disso, se você também sente isso. Só que não é porque o yoga é competitivo, ou principalmente falam, né, o Ashtanga Yoga é competitivo, é porque a sociedade onde nós estamos, ela é competitiva. Desde que a gente começou a ir na escola, a gente aprendeu que a gente tinha que tirar a melhor nota, que a gente tinha que ser o melhor aluno. Então a gente sempre a gente só pode ser melhor em relação aos outros. Então a gente só pode ser melhor se os outros forem piores, e a gente fica sendo criado nessa lógica. Só que na verdade o yoga nos ensina é que a gente não precisa ser melhor do que ninguém, a gente precisa ser melhor para os outros, melhor para o mundo, melhor para mim, e não melhor que. Então é outra lógica diferente. E daí essa lógica de competição, ela vem, ela aparece, é óbvio, porém aí tá mais um pulo do gato pra gente poder quebrar um pouquinho esse padrão social que nos faz sofrer porque cria competição, e competição cria desunião. É difícil pessoas que saibam lidar com a competição de um jeito tranquilo, harmonioso, né? Tipo, beleza, isso pra mim a gente pode continuar amigo e ser competitivo, assim. Existe pessoa assim, mas não conheço muitas, né? Eu acho que é um ponto fraco aí que a gente tem. E, na verdade, eu acho que eliminar a competição seria mais saudável para todo mundo. Enfim. Então, além disso, então, muitas vezes a gente pode sofrer com as dores do mundo, mas a gente pode também ter as nossas próprias dores, é óbvio, né, as nossas tristezas e frustrações da vida mesmo, e a gente pode usar a prática do yoga, da meditação, que na verdade são tudo a mesma coisa, como uma prática para se alienar, como se fosse uma coisa que fosse funcionar mais ou menos como tomar um vinho, ou nada contra, tá, gente? Só que quando a gente coloca alguma coisa, tipo tomar um remédio pra dormir, tomar um calmante, fumar um beck, eu acho que em alguns momentos até que é saudável fazer isso, porque tem hora que a gente não aguenta mais mesmo e tudo, mas se isso fica uma coisa rotineira o tempo todo, ou até mesmo ficar o dia inteiro, sei lá, jogando na internet, vixe, tem milhões de formas hoje, o que não falta é um jeito da gente se anestesiar das coisas que a gente está sentindo. Então, é importante refletir se a nossa prática está colocando a gente mais consciente de quem a gente é, de que a gente está naquele momento, né? Mesmo se for das nossas tristezas e frustrações, que a gente possa ver aquilo e acolher, ou se é uma prática pra gente, tipo, cala a boca, não quero pensar em nada, e ficar lutando contra aquilo que a gente tá sentindo naquele momento, que aí seria mais um jeito da gente, vamos dizer, eu tava falando, não é alienar sim também, claro, mas se anestesiar do mundo, tá? Então, que é bom, eu acho que prestar atenção e se questionar sobre as motivações que você tem pra praticar, né?
Então, por exemplo, eu sigo uma professora de yoga que é super famosa, assim, e aí lembram quando teve o movimento Black Lives Matter? Na verdade ele ainda tá rolando, né, mas quando começou. Essa professora colocou vários artigos no perfil dela, vídeos, e falando sobre isso, colocando sobre o tema e tal, e como ela é muito famosa mundialmente, não sei o que, é claro que ela recebe vários comentários, vários directs e tal, não sei o que, e um deles falava assim, uma menina falava que ela não queria seguir professora de yoga que ficava se metendo com essas coisas de política e que quando ela ia praticar yoga ela não praticava yoga pra ficar pensando nessas coisas, ela praticava só porque ela queria ir lá e fazer as posturas mesmo. Aí é o que eu também acho, e ela falou isso, mas eu concordo, então você não tá praticando yoga, né? Você tá fazendo ginástica. Ou seja, não adianta nada, melhor você sair, desencana, porque não é yoga que você tá fazendo. Porque a partir do momento que você começa a praticar yoga, você tem que se haver com o mundo, né? Você tem que ver as dores do mundo e ver o que você vai fazer com aquilo, porque elas também são suas, né? São nossas, não existe a dor do outro e a minha dor são diferentes. Todo mundo tá junto, né? O yoga não é união. Então é muito louco a gente conseguir pensar desse jeito, mas eu acho que é um exercício importante da gente estar sempre tentando fazer, porque a gente precisa saber viver em comunidade, né? Não simplesmente, eu fico aqui fechado no meu mundo, penso nas minhas coisas, me preocupo com os meus problemas e deixe os outros se virarem, deixa o mercado regular, né, a vida social. E não é bem assim. Então eu sinto que a gente precisa usar o yoga como uma forma de não somente de se autoconhecer, de conhecer o nosso corpo e tal, mas também de saber o que acontece no mundo e como agir em relação a isso. Dentro da nossa cultura, por que será que existem tantas formas da gente se anestesiar, né, dos sentimentos? E isso tem a ver com a gente não saber quem a gente é. Então a gente vai se anestesiando, criando barreiras contra nós mesmos. E uma hora a gente não sabe mais quem a gente fica obedecendo só as ditames aí do marketing, das regras aí cagadas socialmente e tal. A gente nem sabe mais porque tá fazendo aquilo, a gente vai seguindo meio que fazendo, por fazer, nem sabe por quê. Mas isso é muito importante pro nosso sistema do capitalismo neoliberal, desse liberalismo absurdo, porque realmente a gente fica sendo guiado pelos nossos desejos, né? E aí, eu já falei sobre isso aqui também, esse sistema se alimenta dos nossos desejos, né? Se a gente não tiver muitos desejos que devem ser satisfeitos, muitas formas que a gente tenha que comprar para poder se anestesiar justamente, o sistema ele funciona meio capenga, né? Então, como tem que ser um sistema do sempre do mais, do mais, do mais, a gente precisa consumir mais e mais e mais, então melhor que a gente nem saiba porque que a gente está consumindo, né? Que a gente se apegue, que a gente confunda, que a gente coloque valor sentimental nos objetos e por aí vai. Então o yoga é uma prática muito revolucionária nesse sentido, né? Que você desapega, que você percebe os seus desejos, que você se dá conta de como você está se anestesiando e por quê, e isso vai tirando o poder, né, que existe de dominação que existe sobre os nossos corpos e mentes, que existe há muito, muito, muito tempo. Primeiro, eu acho que eu já falei sobre isso também, eu vou falar sobre isso depois mais também um pouco, foi a igreja, né, os governos totalitários, e agora mesmo o capital, né, que tá aí, não como se fosse uma entidade, mas é um sistema que tá aí meio que já praticamente andando sozinho, né. Então, a gente precisa muito também ver, eu sinto, como que o yoga, que é uma prática milenar que surgiu na Índia, num sistema de castas, ele foi englobado e colocado num mundo totalmente diferente, no nosso mundo capitalista, neoliberal, mercantilizado. Não que seja totalmente negativo isso, porque o yoga, tem gente como eu que vive de yoga, então precisamos de dinheiro para viver, mas como que a gente pode de alguma forma viver saudavelmente nesse sistema de mercantilização, né? De criar desejos, como eu falei aqui também, de querer se encaixar, falei isso na aula passada, né? Tenho que usar determinada roupa, tenho que usar determinado isso, determinado aquilo, consumir desta marca, desse jeito, ir para estes lugares, escutar esta música, porque aí você tá só seguindo mais
uma lógica aí do capital que tá te colocando mais desejos, né? Ao invés de observar os seus desejos, você tá, em vez de desejar uma calça da Louis Vuitton, porque aquilo é muito capitalista, nossa, aquilo é muito absurdo, você deseja uma calça ou outra X de uma marca aí que eu nem sei, mas com as marcas de yoga, da mesma maneira, né? Então, acho importante a gente questionar sobre isso. E fica aqui mais uma pergunta pra você, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, se você já se percebeu fazendo, se você já percebeu isso acontecendo, se você acha que não tem nada a ver com o que eu tô falando, enfim. Comenta aí e se esse vídeo fez você refletir, você gostou dele, compartilhe com seus amigos. A gente se vê na próxima. Namastê!